Olá, prontos para a nossa próxima parada? Desta vez, nossa parada é em um lugar que você já visitou alguns anos atrás. Porém, não custa revisitar os produtos notáveis e as frações, velhos amigos que foram muito úteis em nossas vidas e que continuará sendo ao longo deste curso. Você se lembra o que é um produto notável? E como se divide duas frações? Vamos relembrar? Então lhe convido para rever estes conteúdos tão importantes para o dia a dia do gestor público. Aqui quero destacar 3 produtos notáveis e as operações com frações: soma, subtração, divisão e multiplicação. E aplicar este conhecimento. Vamos ver? Agora você vai ver os produtos notáveis. São 3 produtos notáveis: o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Então vamos ao primeiro produto notável, quadrado da soma. Notem que temos A mais B, então note o sinal positivo, né, elevado ao quadrado. Quando temos este sinal positivo, né, podemos representar, e o número elevado ao quadrado, podemos representar por ele vezes ele mesmo. Então, A mais B ao quadrado é A mais B vezes ele mesmo. A mais B. Né? Essa multiplicação, como ela é feita? Ela é feita da seguinte forma. Então, primeiro, vamos multiplicar o A. Então, A vezes A, e depois A vezes B. Então, ficaria da seguinte maneira. A vezes A ao quadrado. A vezes B mais AB. Agora vamos multiplicar o segundo membro, o B. Então, B vezes A e depois B vezes B. Então, essa primeira multiplicação, B vezes A ficaria mais BA. E por fim, B vezes B mais B ao quadrado. Notem que este termo, apesar de estar trocado A com B, eles são a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então isso pode ser representado por 2AB. Então a versão final do quadrado da soma ficaria da seguinte maneira: A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Daí então se tira a regra, que temos então que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Agora vamos ver o quadrado da diferença. Da mesma forma, o que muda no quadrado da diferença é o sinal negativo. A menos B, como ela está ao quadrado, multiplicamos novamente por ela. A menos B. E aí fazemos a mesma multiplicação anteriormente. A vezes A, depois A vezes B, e aí agora com o termo B. B vezes A e B vezes B. Assim, a gente chega, fazendo esses cálculos, nós vamos chegar no seguinte resultado. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então aí temos que
O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro. Observem atentamente, olha o que muda para o quadrado da soma. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a diferença está neste sinal. Agora temos o terceiro produto notável, que é o produto pela diferença, né, da soma pela diferença. Olha, nesse caso, basta a gente fazer novamente a multiplicação. A por A por B, e na sequência B por A e B por B. Desenvolvendo essa multiplicação, você vai chegar na seguinte equação. A ao quadrado, né, menos B ao quadrado. Agora, será que se nós mudarmos os fatores, irá alterar o resultado final? Né? Olha, para a gente descobrir isso, basta novamente fazermos as multiplicações. Né? Então, começando pelo termo A vezes A, mais A vezes B. Na sequência, menos B vezes A e menos B vezes B. Aí, então, nós chegamos no seguinte resultado. A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, são iguais. Né? Isso representa que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado da multiplicação. Então, a gente tem a regra do produto pela soma, pela diferença, que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Né? Na sua conta você fez aí, você perceber que os termos se anularam. E tanto faz se nós trocarmos os termos de lugar, o resultado será o mesmo. Agora vamos aplicar esse conceito. Né? Ora, uma indústria deseja criar um novo rótulo para os seus produtos. O novo rótulo tem o formato do quadrado abaixo. Né? A área preta sempre será 3 por 3, né? Pode ser 3 centímetros, 3 metros, 3 decímetros. E a área em vermelho, então, pode ser aumentada ou reduzida a depender do produto que vai o rótulo, não tendo, portanto, uma medida fixa. Se a tinta preta e a tinta vermelha têm o mesmo custo, a indústria quer chegar a uma equação que represente a área total do rótulo para calcular os custos de produção da embalagem para cada produto. Qual é a equação que define a área total de impressão do novo rótulo para qualquer que seja a área vermelha? Né? Olha, esse é um problema que a gente pode resolver simplesmente utilizando produto notável. Seria 3, né, que representa essa área preta, mais X, que vai variar de acordo com o produto. Né? Então, esse X a gente não sabe o valor. E embaixo nós temos a mesma magnitude, 3 e mais X, que pode variar de produto para produto. Né? Então, qual seria uma equação que representaria o custo para qualquer que fosse o produto dessa indústria? Então, a área, ela pode ser representada por 3 mais X, que seria a base, né, vezes a altura, né, ou a outro lado, que é o 3 mais
x. Isso pode ser representado pelo produto notável, 3 mais x ao quadrado. E que você pode resolver, né, aplicando aquela regra. O quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes o primeiro, o segundo, 2 vezes 3, 6, vezes x, x, 6x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Então essa é a nossa resposta, né? Qualquer x que ele altere aqui, né, ele vai então ter a forma do custo de impressão do rótulo. Bem, agora vamos às operações com frações. Nas operações com frações veremos as 4 operações básicas: soma, diferença, multiplicação e divisão. E ao longo dessas contas iremos fazer algumas simplificações dessas frações. Então vamos à nossa primeira operação. A primeira operação com frações é a operação de soma, né? Olha, nessa situação temos 2/5 mais 7/5. Olha, como resolvemos essa soma? É bastante simples, né? Percebam que o denominador ele é igual, ele se repete. Ele é 5 nas duas frações. Então, mantemos o 5 como denominador e basta nós somarmos os numeradores, né? Então, 2 mais 7, 9, e embaixo repete o 5. Então, 9/5. Agora vamos a um outro exemplo de soma. Olha, nesse segundo exemplo, percebemos que os denominadores são diferentes, né? Então temos 2/5 mais 7/3. Como fazemos para somar duas frações com denominadores diferentes? Também é bastante simples, mas para isso temos que relembrar um conceito, né, do mínimo múltiplo comum, né? Neste caso, estamos envolvendo quais números? O número 5 e o número 3, correto? Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 3, então, relembrando os conceitos, vocês já viram, então, primeiro devemos dividir isto por 3, né, que é o menor número que divide 5 e 3 ao mesmo tempo. Então, 5 continua, 3 dividido por 3, 1. Nós ainda temos o 5 aqui para dividir. Então, colocando o 5 aqui, ficaria 1 e 1. Né? Então, finalizamos as divisões. O mínimo múltiplo comum será a multiplicação entre 3 e 5, que será, então, 15. Correto? Olha, descoberto o mínimo múltiplo comum, este será o nosso denominador da nossa soma, né? Então, colocamos o 15 aqui no denominador e agora temos que achar os números que multiplicam os denominadores originais para chegar em 15, né? Então, primeiro vamos repetir os numeradores. Então, temos aqui 2 do primeiro termo, né? E temos 7 do segundo termo, correto? Agora a pergunta que se faz é o seguinte: qual número que multiplica 5 que dará 15 de resultado? Esse número é 3. A mesma pergunta é feita para o outro denominador. Qual o número que multiplicado por 3 que resultará também em 15? Olha, esse número é 5. Então, portanto, o 2 será multiplicado aqui por 3, né? E o 7 será multiplicado aqui por 5. Portanto, temos 2 vezes 3, 6, mais 7 vezes 5, 35. Isso tudo sobre 15. Não é isso? Olha, 35 mais 6, 41 sobre 15. Então, 41 quinzeavos. Então, essa é a resposta da soma.
Agora passamos para a diferença. Olha, na diferença é bastante semelhante com a operação de soma. Nesse caso também temos denominadores iguais, 5 e 5. Então este denominador se repete, e aí então subtraímos o 2, né, do 7. Então teremos um resultado 2 menos 7 menos 5, dividido por 5, isso é igual a menos 1, correto? Agora vamos a outra situação. Olha, nessa segunda situação temos também, como no caso da soma, denominadores diferentes. Nesse caso temos também que realizar um mínimo múltiplo comum. Do slide anterior você já sabe que esse mínimo múltiplo comum é 15, correto? Então, desse denominador 15, qual o número que multiplicado por 5 que dá 15? Então, temos aqui que seria 3. E do outro denominador, qual o número multiplicado por 3 que daria 15? 5. Não é isso? Então, novamente, repetimos os numeradores, E aí, multiplicamos esses numeradores por 3 e 5, respectivamente. Não é isso? Então, 2 vezes 3, 6. 7 vezes 5, 35. Isso sobre 15. 6 menos 35 ficaria menos 29 sobre 15. Menos 29 quinzeavos. Vamos agora à terceira operação com frações, a multiplicação. Nesse caso, vocês perceberão que tanto faz denominadores iguais ou diferentes, Então, esse primeiro exemplo, temos denominadores iguais, 2/5 vezes 7/5. Como procedemos na multiplicação dessas frações? Simples, basta nós multiplicarmos os numeradores em cima e os denominadores embaixo, certo? Então, 2 vezes 7, 14, e 5 vezes 5, 25. E se tivermos agora denominadores diferentes, 5 e 3, ou seja, 2/5 vezes 7/3. A lógica de resolução não muda, então continuamos multiplicando em cima os numeradores e embaixo multiplicamos os denominadores. Então 2 vezes 7, 14, e 3 vezes 5, 5 vezes 3, 15, 14 quinzeavos. Por fim, vamos à nossa última operação, a operação de divisão de frações. Neste caso, a regra muda e você terá que fazer a inversão da segunda fração. Como? Olha, vamos a este exemplo. 2/5 dividido por 7/5. Como procedemos à divisão dessa fração? Então, basta nós conservarmos a primeira fração. Primeira fração, então, 2/5, e multiplicarmos pelo inverso da segunda fração. Então, temos que inverter essa segunda fração. Se essa fração ela é 7/5, o inverso dela seria 5/7. Então, 2 vezes 5, 10. E 5 vezes 7, 35. Perceba que essa fração não está na sua forma final, Podemos simplificá-la. Então, como podemos simplificar? Vamos dividir aqui primeiro por 5. Então, dividimos tanto o numerador quanto o denominador por 5. Temos que 10 dividido por 5, 2.
Aí 35 dividido por 5, 7. Então 2 sétimos. Isso que você acabou de ver é a simplificação de fração. Ainda continuando na divisão, e se os denominadores forem diferentes? Também não altera de como foi feito nosso primeiro exemplo. Então conservamos a primeira fração, 2/5, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então a segunda fração é 7/3, o inverso de 7/3, 3 sétimos. Então 2 vezes 3, 6, 5 vezes 7, 35. Então essas foram as 4 operações com frações. Agora vamos aplicar esse conhecimento de fração a uma situação prática. Veja, o motorista iniciou uma viagem com 4/5 do tanque de gasolina abastecido e gastou durante essa viagem o equivalente a metade do tanque. A gasolina que sobrou equivale a que fração do tanque? Né? Para nós resolvermos esse problema, basta a gente lembrar do conceito de diferença entre as frações, né? Então, se ele iniciou uma viagem com 4/5 do tanque, então ele estava com 4/5 no início da viagem, né? Ao final da viagem, ficou com o equivalente ao quê? Ele gastou a metade do tanque. Então, se ele tinha 4/5 e ele gastou a metade do tanque, basta a gente fazer essa subtração de frações, né? E aí, então, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2? Então, a gente divide primeiro por 2, então permanece 5, aqui vira 1. Dividimos por 5, fica 1 e 1. Então, a multiplicação de 2 por 5, 10. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e de 2, 10. Então, mantemos agora os numeradores, 4 menos 1. E agora vamos achar os números que multiplicam esses numeradores. Qual o número multiplicado por 5 que dará 10? Será 2. Então, 4 vezes 2. E qual o número multiplicado por 2 que vai dar 10? 5. 1 vezes 5, 5. Então, aqui você encontrará a seguinte fração, 3 décimos. Então, a resposta para esse exercício é 3 décimos. Pois bem, nesta parada é importante que você, primeiro, relembre os conceitos e operações com produtos notáveis. Segundo, relembre o conceito de frações, operações com frações e simplificação de frações. Terceiro, aplique as operações com produtos notáveis e frações no cotidiano do gestor público. Caso não tenha atingido esses objetivos, refaça a leitura e assiste novamente essa videoaula. Faça os exercícios da apostila deste módulo e tire as dúvidas com o seu tutor. Siga o prazo estipulado para as atividades. Até mais!